O filme, O Livro, de Helley 2010, é uma das obras mais intrigantes do cinema pós-apocalíptico. Dirigido pelos irmãos Hughes, o longa mistura ação, filosofia, religião e sobrevivência, num mundo devastado pela guerra. O protagonista, interpretado por Denzel Washington, caminha por uma América desolada, carregando o último exemplar de um livro sagrado, com uma missão que vai além da compreensão comum. A narrativa é envolvente e silenciosa, como Senis Queer, dizem muito mesmo quando as palavras são poucas, e isso reforça o poder simbólico que a obra carrega. A história é simples, mas ao mesmo tempo profunda, deixando espaço para interpretações espirituais e morais. O grande acerto do filme está justamente na escolha de Denzel Washington para o papel principal. Sua atuação carrega um ar de mistério e força, que eleva o personagem a um patamar quase mítico. Ele não é apenas um viajante, ele é um guardião, um guerreiro guiado pela fé. A ideia de um homem que protege um livro, não por vaidade, mas por acreditar que seu conteúdo pode restaurar o mundo, é uma metáfora poderosa sobre o valor do conhecimento e da espiritualidade. Além disso, a trilha sonora, a fotografia acinzentada e o ritmo lento, porém constante, criam uma atmosfera pesada, coerente com o cenário de um planeta em ruínas. Por outro lado, um dos pontos fracos do filme está na previsibilidade de certos elementos. O vilão interpretado por Gary Oldman, embora competente, segue uma linha muito tradicional, sem grandes surpresas. Sua obsessão pelo livro sagrado como ferramenta de poder é compreensível, mas poderia ter sido explorada de maneira mais complexa. Outro detalhe que divide opiniões é o final, que mesmo sendo surpreendente para muitos, pode parecer forçado ou simbólico demais para outros. Ainda assim, esses detalhes não diminuem a força do conjunto da obra. A bilheteria de O Livro de Helley refletiu bem o interesse do público por narrativas pós-apocalípticas, com fundo religioso. Com um orçamento estimado em cerca de 80 milhões de dólares, o longa arrecadou mais de 150 milhões mundialmente. Isso mostra que, mesmo não sendo um blockbuster tradicional, o filme soube conquistar seu espaço com uma proposta mais séria e reflexiva. Foi um sucesso discreto, mas sólido, o suficiente para garantir seu lugar entre os filmes cultuados do gênero. Uma curiosidade que chama a atenção é o envolvimento direto de Denzel Washington com o personagem. Além de interpretar Helley, o ator participou de forma ativa no desenvolvimento do personagem, incluindo o treinamento em artes marciais e manuseio de armas. Todo o estilo de luta que vemos em cena foi treinado com profissionais do Kali, arte marcial filipina. Isso trouxe veracidade aos combates, tornando Helley um personagem que impressiona tanto pela fé quanto pela habilidade física. Os diretores Albert e Alan Hughes optaram por um visual mais cru e realista, evitando efeitos especiais exagerados. Essa escolha dá ao filme uma sensação de autenticidade, como se estivéssemos vendo um mundo realmente em ruínas. Eles também incluíram pequenos detalhes que enriquecem a narrativa, como a escassez de água, o valor de objetos simples e a brutalidade cotidiana. Tudo isso reforça o clima tenso e o peso que cada decisão carrega. É um cenário onde nada é garantido, e a esperança é um luxo raro. Outro elemento interessante é a escolha da trilha sonora, assinada por Atticus Ross, que mais tarde se tornaria conhecido por seu trabalho ao lado de Trent Reznor em filmes de David Fincher. A música em O Livro de Helley é sutil, mas marcante, servindo como uma ponte emocional entre o espectador e a jornada do protagonista. Em vez de dramatizar cada momento, a trilha amplifica o silêncio e reforça a solidão de Helley em um mundo sem rumo. A mensagem central do filme gira em torno da fé, não apenas no sentido religioso, mas também como motor da esperança. Helley não é um missionário no sentido clássico. Ele é um sobrevivente que encontra na palavra escrita um propósito para continuar. Isso transforma o filme em uma parábola moderna sobre convicção, sacrifício e a importância da cultura como herança da humanidade. Mesmo em meio à destruição, a palavra preservada se torna símbolo de reconstrução. É impossível ignorar o impacto visual do longa. Cada quadro parece cuidadosamente pensado, com uma paleta de cores desbotada, que reforça o clima árido. Os contrastes entre luz e sombra, a composição das paisagens e o uso simbólico de espaços desertos tornam a experiência estética tão marcante quanto a narrativa. Isso mostra como o cinema pode ser visualmente belo mesmo ao retratar a decadência. O design de produção também contribui, com objetos reciclados e construções improvisadas que tornam aquele universo crível. Em resumo, O Livro de Helley é um filme que merece ser redescoberto. Ele se destaca por unir ação, drama e espiritualidade de forma inteligente,
sem cair na armadilha de exageros. Seus defeitos existem, mas não comprometem a força da mensagem. É uma obra que fala sobre fé, propósito e a importância de preservar o que realmente importa em meio ao caos. Um filme que pode não agradar a todos, mas certamente deixa algo para refletir. Um verdadeiro tesouro escondido nas cinzas de um mundo esquecido, apesar de sua recepção dividida na crítica especializada. O livro de Ellie conquistou uma legião de fãs, justamente por ousar ir além da ação superficial. A obra dos irmãos Hughes se diferencia ao utilizar um enredo aparentemente simples para levantar discussões profundas sobre fé, moralidade e a fragilidade da civilização. Em vez de entregar um mundo recheado de explosões e efeitos mirabolantes, o filme aposta no silêncio, na escassez e no clima constante de desolação para criar uma atmosfera que gruda na mente do espectador. É um mundo onde cada detalhe importa, cada gesto tem peso e cada palavra pode ser uma sentença de vida ou morte. Outro ponto que merece destaque é a construção simbólica de Ellie como personagem. Ele não é um herói convencional. Note. Frases de efeito, nem busca reconhecimento. Sua jornada é solitária, silenciosa, quase invisível, como um profeta moderno. Isso se reflete no roteiro que, mesmo não sendo muito falado, transmite ideias fortes. Ele acredita estar sendo guiado por Deus, e isso transforma a trama num conto de fé e resistência. Ele caminha por um mundo que perdeu a noção de certo e errado, onde os livros foram destruídos por medo do poder que carregam. Nesse contexto, ele se torna o último guardião da sabedoria, não por ser o mais forte, mas por ser o mais fiel. A relação entre religião e poder é talvez o aspecto mais provocativo da narrativa. O vilão Carnegie não quer o livro pela sua mensagem espiritual, mas como ferramenta de controle. Ele entende que quem domina a palavra domina as massas. Essa dualidade entre fé verdadeira e manipulação religiosa está no centro do conflito. E mostra como, ao longo da história, textos sagrados já foram usados tanto para libertar, quanto para oprimir. A escolha da Bíblia como objeto central da trama não é aleatória, menos ela representa conhecimento, tradição e, acima de tudo, influência. Tecnicamente, o filme se destaca pela fotografia ousada e intencionalmente lavada. O diretor de fotografia, Don Burgess, opta por um filtro quase monocromático, que tira as cores do mundo e as devolve apenas em momentos-chave. Isso não só reforça a aridez do ambiente, mas também simboliza um mundo sem vida, sem esperança. A exceção são os momentos em que ele lê o livro ou fala sobre sua missão. Nessas cenas, há um leve brilho nos olhos, uma iluminação mais suave, quase imperceptível, mas que traduz visualmente a ideia de fé como luz, em meio às trevas. O roteiro também brinca com as expectativas do público. Ao longo do filme, há pistas visuais e comportamentais sobre a verdadeira condição de Ellie, mas a revelação final surpreende muitos. Sem dar spoilers diretos, o final obriga o espectador a repensar tudo o que viu, como se fosse um quebra-cabeça, montado apenas nas últimas peças. Isso não é apenas um truque narrativo, mas uma provocação inteligente sobre como julgamos os personagens com base na aparência, ignorando as pistas mais sutis da jornada. Essa virada é um dos momentos mais elogiados por quem defende o longa. Mas nem tudo são acertos. A estrutura do filme, apesar de sólida, pode parecer arrastada para quem espera ação constante. Algumas cenas demoram a se desenvolver e os diálogos são escassos, o que pode causar desconexão com parte do público. Além disso, personagens secundários como Solar e sua mãe não têm o mesmo desenvolvimento que Ellie e Carnegie, o que enfraquece um pouco a dinâmica emocional da história. Há quem critique o fato de o filme levantar questões importantes, mas não explora los em profundidade. Ainda assim é importante reconhecer que a proposta era outra: sugerir, provocar e deixar que o público reflita por conta própria. No campo das curiosidades, o livro de Ellie também se destaca. Poucos sabem que Denzel Washington fez grande parte das cenas de ação sem dublês. Ele treinou intensamente com Danny Inosanto, discípulo direto de Bruce Lee, para interpretar Ellie com autenticidade. Essa dedicação se reflete em cada movimento, de lutamentos rápidos, precisos e silenciosos, como se fossem parte de uma dança ritual. O estilo de combate adotado pelo personagem é direto e letal, o que reforça sua filosofia de agir apenas quando necessário, poupando palavras e violência gratuita. Outro elemento que passou despercebido por muitos é a crítica ao consumismo e à perda de valores. O mundo retratado no filme já não tem tecnologia, redes sociais nem comércio como conhecemos. Objetos banais como sabonete,
fósforos ou um par de óculos viram relíquias. Nesse cenário, o que sobrevive é aquilo que tem valor real: conhecimento, proteção, convicção. O filme propõe de forma sutil uma reflexão sobre o que realmente importa, quando tudo o que consideramos essencial deixa de existir.